Desde os primórdios da humanidade, a oração tem sido o elo entre o homem e Deus. Mas o que realmente acontece quando um crente dobra seus joelhos e clama ao Senhor? A Bíblia está repleta de momentos em que a oração mudou destinos, transformou corações e trouxe respostas sobrenaturais. Imagine-se em um momento de desespero, sem saída, sem esperança. Foi exatamente assim que muitos servos de Deus se sentiram antes de testemunharem milagres através da oração. Quando o povo de Israel clamou no Egito, Deus enviou Moisés. Quando Elias orou, o fogo desceu do céu. Quando Daniel manteve sua fidelidade em oração, Deus fechou a boca dos leões. A oração não é apenas uma tradição ou um ritual religioso. Ela é uma arma, um refúgio e uma declaração de dependência absoluta de Deus. Mas, acima de tudo, ela é um relacionamento, um diálogo vivo entre o Criador e sua criação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ensinou que a oração deveria ser constante, sincera e cheia de fé. Ele mesmo se retirava para orar em momentos cruciais de seu ministério. E, em seu maior momento de angústia, no Getsêmani, ele escolheu a oração para enfrentar a cruz que viria. Hoje, muitos veem a oração como o último recurso, algo a ser feito quando tudo mais falha. Mas, na verdade, ela deveria ser o primeiro passo, a base de todas as decisões e a força que sustenta a vida do crente. Ao longo deste estudo, vamos explorar algumas das orações mais poderosas da Bíblia. Cada uma delas carrega um ensinamento profundo, um princípio que pode transformar nossa vida espiritual. Desde Moisés intercedendo pelo povo, até Paulo orando pelas igrejas, cada oração revelará algo sobre a natureza de Deus e sobre o poder da fé. Prepare-se para uma jornada que não apenas trará conhecimento, mas também despertará em você o desejo de buscar a Deus com mais intensidade. A cada capítulo, você perceberá que a oração não é apenas um ato religioso, mas um convite divino para um relacionamento profundo e transformador. Você está pronto para descobrir o poder da oração? Então, vamos começar. O povo de Israel havia visto os maiores milagres de sua história: as 10 pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho e a provisão sobrenatural no deserto. Ainda assim, seus corações eram teimosos. Em Êxodo 32, vemos um dos momentos mais críticos da jornada de Israel. Moisés havia subido ao monte para receber as tábuas da lei. Mas enquanto isso, o povo se corrompeu, moldando um bezerro de ouro para adorar. A ira de Deus se acendeu contra a nação rebelde. Ele declarou a Moisés que destruiria aquele povo e faria dele uma nova nação. A situação era dramática. A sentença divina parecia irrevogável. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Moisés se colocou na brecha. Imagine a cena. Moisés, sozinho no monte, diante da glória de Deus, ouvindo palavras de destruição iminente. Ele poderia ter aceitado a proposta e se tornado o patriarca de um novo povo. Mas, em vez disso, ele caiu de joelhos e intercedeu. Seu clamor ecoou pelo céu. Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Êxodo 32:11. Moisés usou um argumento poderoso. Ele lembrou o Deus da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Ele pediu que o Senhor se lembrasse de suas promessas e não destruísse o povo. O mais impressionante, Deus atendeu a oração. A Bíblia diz que ele se arrependeu do mal que dissera que faria ao seu povo. Êxodo 32:14. Essa oração nos ensina sobre o poder da intercessão. Moisés não pensou em si mesmo, mas no povo. Ele não apenas pediu, mas argumentou, apresentou razões e apelou à misericórdia divina.
Quantas vezes desistimos fácil demais em nossas orações? Moisés nos mostra que a oração insistente pode mudar destinos. Além disso, vemos aqui um dos maiores exemplos do coração de um verdadeiro líder espiritual. Um líder não abandona seu povo. Moisés poderia ter aceitado a nova promessa, mas escolheu interceder. Ele colocou a necessidade dos outros acima da sua. Isso nos leva a uma pergunta importante. Como estamos orando pelas pessoas ao nosso redor? Será que estamos intercedendo como Moisés ou apenas pedindo por nós mesmos? O verdadeiro intercessor não apenas pede, mas clama com fervor, se colocando no lugar do outro. A oração de Moisés é um convite para nos tornarmos intercessores, para entendermos que Deus ouve e responde quando clamamos com um coração sincero. Agora, continuemos nossa jornada para a próxima grande oração da Bíblia. A história de Ana é uma das mais emocionantes da Bíblia. Seu relato, registrado em 1 Samuel 1, nos ensina sobre a oração perseverante e o poder da entrega total a Deus. Ana era uma mulher estéril, e na cultura da época, isso era visto como uma grande vergonha. Para piorar sua dor, Penina, a outra esposa de seu marido Eucana, zombava dela constantemente. Ana vivia sob o peso da tristeza. Sua alma estava angustiada, e parecia que sua situação nunca mudaria. Então, em um dia decisivo, Ana tomou uma atitude que mudaria sua história para sempre. Durante uma visita ao templo em Siló, ela se prostrou diante do Senhor e fez uma oração profunda e carregada de emoção. Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel 1h11. Ana não apenas pediu um filho, ela fez um voto. Se Deus a concedesse essa bênção, ela devolveria o menino para servi-lo por toda a vida. Foi uma oração de entrega total, sem reservas. Imagine a cena, Ana, de joelhos no templo, chorando sem emitir palavras, apenas movendo os lábios. Seu coração estava tão quebrantado que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Mas, ao perceber sua dor genuína, ele declarou: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 1 Samuel 1h17. E algo extraordinário aconteceu. Ana saiu dali diferente. A Bíblia diz que seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1h18. Ela ainda não tinha recebido seu milagre, mas sua oração transformou sua alma. Sua fé foi fortalecida, e ela confiou que Deus responderia no tempo certo. Pouco tempo depois, Ana engravidou e deu à luz um filho, Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas de Israel. E Ana cumpriu sua promessa. Quando o menino desmamou, ela o levou ao templo e o entregou ao Senhor. O que podemos aprender com essa oração? A oração persistente gera respostas. Ana não desistiu. Mesmo em meio à dor, ela continuou buscando a Deus. Isso nos ensina a nunca perder a esperança, pois Deus ouve até as orações mais silenciosas. 2. O poder da entrega total. Ana não fez apenas um pedido egoísta. Ela entregou sua maior bênção ao Senhor. Muitas vezes, queremos receber sem estar dispostos a devolver. 3. A mudança interior acontece antes da resposta. Antes mesmo de engravidar, Ana já estava em paz. Isso mostra que a oração verdadeira não apenas muda circunstâncias, mas transforma corações. A oração de Ana é um lembrete poderoso de que Deus vê cada lágrima e escuta cada súplica. Quando entregamos tudo a Ele, confiando em sua vontade, experimentamos sua fidelidade. Salomão, filho de Davi,
herdou um dos maiores reinos da história de Israel. Ele tinha riqueza, poder e um exército forte. Mas quando chegou o momento de assumir o trono, ele sabia que precisava de algo muito mais importante: sabedoria. A Bíblia relata que, em uma noite especial, Deus apareceu a Salomão em um sonho e fez uma pergunta extraordinária: pede-me o que queres que te dê. 1 Reis 3:05. Imagine isso por um momento. O Criador do universo oferecendo a Salomão qualquer coisa que ele desejasse. Poderia ter pedido riquezas incalculáveis, uma vida longa ou a derrota de seus inimigos. Mas sua resposta surpreendeu o coração de Deus. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? 1 Reis 3, 7, 9. Salomão reconheceu sua incapacidade. Mesmo sendo rei, ele sabia que não conseguiria governar sozinho. Então, em humildade, pediu sabedoria para liderar com justiça. A resposta de Deus foi impressionante. Ele não apenas concedeu a Salomão uma sabedoria sem igual, mas também lhe deu aquilo que ele não pediu: riquezas, honra e uma vida longa. Deus ficou tão satisfeito com o pedido que declarou: e também até o que não pediste eu te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis todos os teus dias. 1 Reis 3:13. Essa oração nos ensina lições profundas. O que pedimos revela quem somos. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa, mas escolheu algo que beneficiaria o povo e honraria a Deus. Isso mostra que nossas orações refletem nossas prioridades. 2. A humildade atrai o favor de Deus. Ele reconheceu sua limitação e pediu ajuda. Quando nos colocamos diante de Deus em humildade, Ele nos exalta. 3. Deus sempre dá mais do que pedimos. Salomão pediu sabedoria e recebeu muito além disso. Deus ama surpreender aqueles que confiam em Ele. Pouco tempo depois, a sabedoria de Salomão foi testada. 2 mulheres vieram a ele disputando a maternidade de um bebê. Sem testemunhas ou provas, ele tomou uma decisão chocante. Mandou partir o bebê ao meio para que cada mulher ficasse com uma parte. No desespero, a verdadeira mãe implorou que o rei entregasse o bebê a outra mulher para que ele vivesse. E assim, Salomão soube quem era a verdadeira mãe e sua fama de sábio se espalhou por toda a terra. A oração de Salomão nos ensina que, quando buscamos primeiro a vontade de Deus, Ele nos concede muito mais do que imaginamos. Após séculos de história, reis e profetas orando a Deus, chegou o momento em que o próprio Filho de Deus ensinaria ao mundo como se dirigir ao Pai. Certa vez, os discípulos de Jesus se aproximaram dele e pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas 11:1. Eles sabiam que Jesus tinha uma intimidade única com Deus. Ele passava horas em oração e demonstrava o poder que vinha dessa comunhão. Queriam aprender a orar como ele orava. Foi então que Jesus deu um dos ensinamentos mais conhecidos da Bíblia: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6:9-13. Esse modelo de oração ensina verdades fundamentais sobre como devemos nos relacionar com Deus. Vamos analisá-lo. Pai nosso, que estás nos céus,
Isso mostra a proximidade e o amor de Deus. Ele não é um ser distante, mas um pai que cuida dos seus filhos. Santificado seja o teu nome. Antes de qualquer pedido, devemos reconhecer a santidade de Deus e adorá-lo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A verdadeira oração não é sobre o que queremos, mas sobre nos alinharmos ao plano divino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dependemos de Deus para o nosso sustento, e Ele cuida de cada necessidade. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. O perdão de Deus está ligado à nossa disposição de perdoar os outros. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Precisamos da proteção de Deus contra as armadilhas espirituais e as forças malignas. Essa oração se tornou um modelo para os cristãos ao longo dos séculos. Mas Jesus não apenas ensinou sobre oração, ele viveu o que pregava. Pouco antes de sua crucificação, no jardim do Getsêmani, Jesus fez uma das orações mais angustiantes da Bíblia. Meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Esse momento nos ensina que orar não é apenas apresentar pedidos, mas submeter nossa vontade à de Deus, confiando que Ele sempre sabe o que é melhor. Assim, encerramos esta jornada pelas grandes orações da Bíblia. Cada uma delas revelou algo especial sobre a fé, a intercessão, o arrependimento e a confiança em Deus. Se há algo que podemos aprender com essas orações, é que Deus ouve e responde àqueles que o buscam de coração sincero. Que possamos orar como Moisés, buscar a Deus como Ana, confiar como Davi, ter sabedoria como Salomão, acima de tudo, seguir o exemplo perfeito de Jesus.